por podermos estar aqui nesta noite para buscarmos Tua Palavra, para crescermos na Tua Palavra, na Tua graça, no Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado liberdade, Senhor, o Senhor tem nos dado condições, ó Deus, para entrarmos agora, Senhor, no lar de muitas pessoas, Deus. No lar aqui de pessoas de Rio Negro, de Mafra, de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil. Pai, em lares, Senhor, em outros países, Senhor, que tem sido alcançado, Deus, por meio agora desta plataforma, Senhor, da internet. Senhor, obrigado, Senhor, porque podemos estar ministrando, Senhor, e estar em comunhão, ó Deus, com muitas pessoas, Deus, aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, Senhor, aonde quer que pessoas estejam conectadas conosco agora, Deus, que o Senhor esteja, Pai, agora adentrando nesses lares, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por este dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Muito boa noite, querido irmão, mais uma vez, uma alegria estar aí com você. Embora não possamos ainda estar de forma presencial, mas por meio da internet nós podemos estar juntos aí na sua casa. Obrigado a você de perto, a você de longe. Temos pessoas que estão conosco aqui de Mafra, de Rio Negro, aqui de Itaiópolis, Curitiba, Pissarras, Itapuá, enfim, diversas pessoas que estão online agora conosco, pessoas que depois estarão nos assistindo pela gravação. Então, que na sua casa, querido, a presença de Deus seja real, que você possa continuar abençoado aí e continuar abençoando vidas, viu? Em nome de Jesus, é um prazer estar com você. Estamos orando para que novamente possamos ter os nossos cultos presenciais. Esta semana a gente vai mantendo você informado por meio da nossa página do Facebook, por meio dos nossos grupos. O decreto aqui de Rio Negro que determina a suspensão das atividades, ele encerra essa semana. Então, se não for revogado, né, vamos ver aí quais serão as novas diretrizes das nossas autoridades aqui de Rio Negro. O decreto que suspendia e que suspende, então, foi publicado no dia 8, suspendendo por 15 dias. Então, isso encerra nessa semana. Vamos ver se não tiver nenhuma outra publicação. E possivelmente na semana que vem já possamos estar, talvez aí, com alguns irmãos conosco aqui. Mas vamos ver durante a semana. Nossa oração é que possamos, o mais rápido possível, estarmos todos juntos, né? Eu creio em nome de Jesus que este vírus maligno não tomará conta da nossa cidade, da nossa terra, e em nome de Jesus eu creio que estamos aqui debaixo da graça e da presença de Jesus. Meu muito obrigado mais uma vez aos músicos que estão aqui. Se vocês quiserem se assentar por alguns instantes, obrigado, né? Rafão, Laertes, Rafinha, o Misael, o Maicon, a Kelly, obrigado a Jaqueline que está aí acompanhando o Maicon, obrigado ao Rafael também que está lá na transmissão, ao Rodrigo, ao Alex que já fez a abertura. Obrigado a você, querido, que já tem enviado alimentos, né? Algumas pessoas já entraram em contato conosco. Essa semana a gente vai passar em algumas casas já para apanhar. Que Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Eu quero convidá-los para abrirem a sua Bíblia no livro de segundo livro de Reis,
no capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 4, versículo 8. O Rodrigo já vai colocar aí também para que você possa acompanhar a nossa leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 4, versículo 8. Amanhã nós temos a nossa reunião de imersão. Você está convidado a participar conosco. Diz assim a palavra: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher muito rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Amém? Depois nós damos sequência na leitura. Queridos, eu já ministrei algumas vezes aqui na nossa igreja sobre esse texto e estava orando e veio novamente este texto ao meu coração, esta mensagem, diante deste momento em que nós estamos vivendo e diante desse momento em que você está aí participando com a gente. Esse texto narra Eliseu e a mulher sunamita, mulher de Sunem, uma mulher muito rica. E o texto diz que Eliseu, ele quando passou pela cidade desta mulher, por Sunem, num determinado dia esta mulher o reteve para uma refeição. Eliseu era um profeta de Deus. No tempo em que ele vivia, ele representava Deus sobre a face da terra. E essa mulher, então, ela convida primeiramente Eliseu para que participe de uma refeição ali na sua casa. E depois deste episódio, o texto diz que todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele entrava para comer, ele entrava para se alimentar ali com ela e com a sua família. Queridos, quando nós olhamos a figura de Eliseu, o profeta Eliseu, ali no Antigo Testamento, e Eliseu representando Deus como seu profeta, como alguém que falava da parte de Deus para o povo, nós podemos ver nele um tipo, uma figura do Espírito Santo, uma figura de Deus, uma figura de Jesus. E é interessante que aquela mulher, primeiramente, ela convida ele para uma refeição, para estar com ele ali num determinado dia. E a partir dali, todas as vezes que ele passava, ele entrava para comer. Queridos, nos nossos dias, muitas pessoas têm um comportamento parecido com o desta mulher originalmente. Eles sentem prazer, eles sentem de uma forma positiva ouvir a palavra de Deus, eles sentem de forma positiva desfrutar da companhia de Deus nas suas vidas, e o fazem isso como esta mulher fazia aqui no princípio, quando ela detinha Eliseu de vez em quando, ou seja, quando ele passava ali para uma refeição. Eliseu então chegava, entrava na casa daquela mulher, ele almoçava, enfim, ou jantava
né? Mas eu quero crer que ele almoçava com aquela mulher, com aquela família. E logo depois do almoço, então, Eliseu se despedia daquela família e seguia o seu caminho. Muitas pessoas têm prazer na palavra de Deus, muitas pessoas têm prazer em ter comunhão com Deus, muitas pessoas têm prazer em vir para o culto ou assistir um culto como esse que nós estamos transmitindo aqui nesta noite. Muitas pessoas têm prazer de ter a presença de Deus na vida delas, mas estão vivendo hoje como esta mulher vivia nos tempos originais, né? Nos tempos, no começo da sua história com Eliseu. Ou seja, tem um tempo de comunhão com Deus, tem um tempo de receber a palavra de Deus, por exemplo, num culto como este que nós estamos transmitindo, ou quando alguém lhe traz uma palavra, ou quando assiste uma pregação, uma mensagem pela internet, e tem prazer nisso. Isso lhe faz bem. Aquela mulher, ela era agraciada pela presença de Eliseu ali na mesa com ela, na refeição com ela. Era gostoso ouvir Eliseu falar, era gostoso ouvir Eliseu transmitindo as boas novas da parte de Deus. Era gostoso no momento ali de refeição, pai, filho, o marido, né? Eles não tinham filhos aqui nessa época, mas o marido, ela, sentarem-se à mesa com Eliseu e ouvir o que Deus tinha a falar com aquela família, o que Deus tinha preparado para aquela nação, o que Deus tinha preparado para eles. Isso era prazeroso, isso era gostoso. Querido, talvez você esteja me assistindo hoje à noite e o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra dele, com Jesus, talvez esteja se dando desta forma. Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, você tem prazer em ler as Escrituras ou ouvir alguém falar, você tem prazer quando alguém ora com você, ou quando você vem a um culto, mas terminado este culto, terminado aquela palavra, aquela ministração, você volta para a sua vida, para a sua rotina normal de vida. Era isso que ocorria com aquela mulher, e era desta forma que ela se relacionava com Eliseu. Terminado aquela refeição, terminado aquele momento, Eliseu seguia o seu caminho, e a mulher, o seu marido, permaneciam em casa, e assim ia. Mas, um determinado dia, aquela mulher entendeu que era necessário subir de nível no seu relacionamento com o profeta, subir de nível no seu relacionamento com Deus. Querido, você que está aí comigo agora, participando deste culto, a minha oração é que você tenha este mesmo entendimento, esta mesma vontade que esta mulher teve. Opa, eu quero subir de nível no meu relacionamento com Deus. Eu quero ter novas coisas de Deus na minha vida. Aquela mulher, ela entende que era gostoso ter Eliseu ali almoçando, participando de uma refeição com eles, mas ela entendeu que melhor seria se ela pudesse subir de nível, ter um relacionamento maior. E ela então conversa com seu marido e ela diz o seguinte: olha, eu vejo que este que passa por aqui é um santo homem de Deus, é um homem que representa Deus sobre a terra. E eu quero propor a você, meu marido, uma coisa: vamos fazer para ele um quarto, um pequeno quarto no terraço. O terraço é a parte de cima da casa. E vamos colocar ali uma mobília, para que todas as vezes que ele passar por aqui e que ele desejar vir aqui, ele tenha um lugar, não apenas para fazer uma refeição, mas se ele desejar morar aqui, ficar aqui vários dias, ele tenha uma ambiência para que ele possa permanecer. Queridos, o que isso fala conosco? O que isso tem a ver conosco?
é que é chegada uma hora em que eu e você precisamos subir de nível no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu e você precisamos subir de nível no nosso relacionamento com Deus. Você que está aí me assistindo, querido, eu quero te convidar a subir de nível no seu relacionamento com Deus. É gostoso ter comunhão com Deus na hora que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer. É gostoso, mas muito melhor é quando Deus pode se relacionar conosco no momento e na forma que Ele quer. E para que isso possa acontecer, eu e você precisamos criar uma ambiência dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, para que o Espírito Santo possa permanecer e possa habitar e possa ter liberdade para agir dentro de nós. Olha só, a primeira coisa que essa mulher fala para o seu marido: vamos fazer para ele um quarto. E me chama a atenção porque o versículo diz assim: vamos fazer um quarto de tijolos. Tijolos. Tijolos fala de uma coisa permanente. Tijolo fala de uma coisa que você pretende que não seja temporária. Nós temos, por exemplo, agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, alguns hospitais chamados de hospitais de campanha sendo construídos, sendo erguidos. E esses hospitais são feitos de material, de lona, de outros materiais, de forma que, passando esta pandemia, possam ser desmanchados, ou seja, não são edificações permanentes. Todos nós conhecemos a história, dos 3 porquinhos, quando um deles constrói uma casa, de palhas, o outro constrói uma casa de madeira e o terceiro constrói uma casa de tijolos. E nós que conhecemos a história dos 3 porquinhos, vamos lembrar qual delas permaneceu em pé depois do ataque do lobo, A casa de tijolos. Então, quando essa mulher diz, vamos construir um quarto de tijolos, ela está dizendo: eu quero que Eliseu possa permanecer. Eu quero que Deus possa permanecer na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo possa permanecer na minha vida. Querido, eu quero te convidar a construir um ambiente na sua vida de tijolos para que o Espírito Santo possa habitar. Um ambiente no qual ele se sinta à vontade para estar na sua vida, na sua família, na sua casa, dentro da sua história. Um ambiente que não seja temporário, como uma casa construída de madeira ou de outras coisas, mas algo que seja para sempre, algo que seja duradouro. É muito comum vermos pessoas buscando a Deus, procurando Deus, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia. E muitas vezes, quando estas pessoas buscam a presença de Deus, buscam o Espírito Santo e buscam a palavra de Deus, que é Jesus, elas têm a tendência de construir ou de fazer algo temporário. E passa a crise, passa a dificuldade, passa o problema e esquece, desmancha, É como eu falei, é como um hospital de campanha. Constrói para que assim que passar a pandemia, então desmancha tudo. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, não deve ser assim. Eu e você não podemos procurar a Jesus, ao Espírito Santo, só nos momentos em que nós estamos angustiados, estamos em crise. A nossa procura original, a nossa procura inicial, até pode ser nesse momento. Até pode ser nessa hora. Até pode ser oriunda de uma crise, de uma angústia, de um momento de dificuldade. Mas, a partir dali, nós precisamos criar
algo sólido, algo fixo. E para que isso possa acontecer, você precisa ter disposição. Disposição. O que é disposição? É desejo. Aquela mulher diz, eu quero construir, mas eu quero construir um quarto de tijolos. Disposição, vontade. Querido, eu não sei qual é a sua vontade, eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei o que você tem pensado para o seu relacionamento com Deus neste ano, nos próximos anos. Eu não sei o que você e a sua família têm conversado. Olha que interessante, aquela mulher ela não toma uma decisão sozinha, ela não pega a revelia e diz, eu vou fazer e acabou. Não, ela conversa na sua família. Querido, está na hora de você conversar com a sua família para você ter uma decisão sólida, para que você tenha uma decisão duradoura. Está na hora de você reunir com a sua esposa, com seus filhos e dizer, olha, nós precisamos de Deus na nossa casa, nós precisamos de Deus na nossa família, nós precisamos nos relacionar com Ele. E a partir daí, como família, você edificar. Pastor, mas eu sou um jovem, eu sou uma pessoa que o meu marido ou a minha família não quer. Ok, aí você toma uma decisão, mas se você consegue ter essa decisão junto com a sua família, vai ser melhor, querido, vai ser melhor. De repente é hora de você reunir com os seus filhos, reunir com a sua esposa e dizer, está na hora de nós como família construirmos uma ambiência para que Deus possa estar permanentemente conosco. Ok? E como que você vai fazer isso? Como? Primeira coisa então, é disposição. Aquela mulher teve disposição de construir. Segundo lugar, ao ter essa disposição, ela tinha ciência de que seria necessário fazer algumas reformas na sua casa. Eles já moravam ali, então eles iam construir um quarto extra no terraço. E eu não sei quem já fez reforma em casa, mas quem já fez sabe que reforma dá trabalho. Reforma, você precisa retirar primeiramente o entulho, retirar aquilo que já estava ali. Querido, para criar esse ambiente para o Espírito Santo na sua casa, no seu coração, na sua família, talvez será necessário você retirar algumas coisas, retirar alguns entulhos, algumas coisas velhas. Eu não sei o que aquela mulher guardava no terraço, eu não sei o que ela tinha lá, mas talvez ela tinha algumas coisas que ela tinha ganhado no casamento, talvez ela tinha algumas heranças de família, talvez ela tinha algumas bugigangas, que as amigas tinham dado a ela, talvez ela tinha ali coisas que ela herdara dos seus antepassados, mas que na hora em que ela resolveu fazer o quarto, para que Eliseu pudesse habitar ali, para que aquele que representava Deus pudesse estar, ela precisou tirar essas coisas. Querido, eu não estou dizendo que você vai precisar tirar coisas na sua vida. Não, isso quem vai dizer é você. Você sabe o que você tem na sua vida que você precisa, de repente, abrir mão para dar mais espaço para Deus. Hoje a sua vida, ela tem um ritmo, ela tem uma rotina. E de repente você diz, mas eu não tenho tempo para orar com os meus filhos, eu não tenho tempo para ler a Bíblia com os meus filhos, eu não tenho tempo para vir ao culto, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas quando nós examinamos o nosso tempo, nós vemos que nós temos tempo, às vezes, para um monte de outras coisas que não nos edificam, que não nos alimentam. E às vezes, se a gente abrir mão de algumas dessas coisinhas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai ver que vai sobrar
um bom espaço, um bom tempo para as coisas de Deus, para o Espírito Santo, para a sua palavra, para Jesus, para você vir ao culto, para você testemunhar, para você sentar com seus filhos, abrir a Bíblia, orar com eles, conversar com eles. Então, meu querido, primeira coisa, disposição. Segunda coisa, fazer uma reforma, retirar algumas coisas que possam estar ocupando o seu tempo, o seu dia a dia, a sua mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar significa tirar aquilo que é velho e colocar coisas novas. Renovar significa tirar o pano velho, tirar a moldura velha, tirar o cobertor velho, tirar o estofado velho e colocar ali coisas novas. Substituir. Então, se nós fazemos isto, aquela mulher, então, ela estava disposta a fazer isso na sua vida. A primeira coisa, então, é disposição para criar um ambiente duradouro. Segunda coisa, estar disposto a abrir mão de certas coisas para criar esse ambiente. A terceira coisa é, essa mulher resolve fazer um quarto, aonde? No terraço. Terraço era a parte superior da casa, era o que estava bem em cima, é da onde tinha-se a vista ou a visão de toda a casa. A mulher poderia ter dito: olha, querido, nós temos lá do porão, lá embaixo, um cantinho que nós podemos fazer ali um espaço para o profeta. Mas ela diz: não, eu quero fazer um quarto de tijolos, e aonde? No terraço. Terraço fala de governo, terraço fala de visão. Querido, eu e você precisamos criar um ambiente na nossa vida para que o Espírito Santo possa vir habitar, para que a palavra de Deus possa permanecer em nós, mas isto não pode ser ali, precisa ser aqui, precisa estar no controle da nossa vida, na nossa visão. O Espírito Santo, ele precisa vir não apenas para habitar em qualquer cantinho, mas para habitar onde ele possa influenciar, onde ele possa trazer e ver tudo aquilo que acontece conosco. A palavra de Deus, queridos, ela precisa vir para a nossa vida para nos dar a direção, o controle, a instrução. Eu quero convidar você a criar esse ambiente na sua vida, ter disposição, mas estar disposto também a ouvir e a seguir a palavra de Deus. Permitir que a palavra de Deus venha direcionar a sua vida, querido. O livro de Salmos, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo não, porque Salmos não tem capítulo, né? São versos, são poesias. Então, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que ele fizer prosperará. Olha que maravilha, queridos. Você e eu podemos ter como direção para as nossas vidas a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando eu e você entendemos que temos na palavra de Deus a direção para a nossa vida, a luz para a nossa vida, o guia para as nossas vidas, queridos, quantos problemas são resolvidos antes mesmo que aconteça. Quantas situações, quantos dilemas, quantas lutas poderiam ser evitadas. Quantas brigas, quantas discussões, quantas situações poderiam ser evitadas
se eu e você tivéssemos a palavra de Deus como centro, como terraço na nossa vida, como guia principal, como direção para todas as coisas. Então, querido, aquela mulher, quando ela resolve construir um quarto, ela diz: vai ser de tijolos, vai ser permanente, não vai ser algo provisório, e vai estar no topo, vai estar aonde o profeta possa ter uma visão do todo, onde o profeta possa trazer a direção, onde o profeta possa nos instruir, onde o profeta possa nos guiar. Então eu quero te convidar, querido, crie um ambiente para que o Espírito Santo e a palavra de Deus possam permanentemente dirigir a sua vida, permanentemente possam te guiar, permanentemente possam estar falando com você e te orientando. Disposição, fazer uma reforma, colocar Deus, colocar a palavra de Deus aqui em cima, nos orientando, nos direcionando. Terceira coisa, quarta coisa, melhor dizendo, aquela mulher, ela coloca dentro daquele quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Em primeiro lugar, esses objetos que aquela mulher coloca ali dentro, para a época, eram todos os objetos ou toda a mobília que poderia haver dentro de um quarto. Essa é a primeira coisa. Nos nossos dias, teria uma série de outras coisas, mas naquele tempo, era isso que você encontraria dentro de um quarto. Era isso que seria um quarto totalmente completo. O que isso fala conosco? É que ela estava dando ao profeta, a Eliseu, um ambiente no qual ele pudesse se sentir totalmente confortável. Que ele não tivesse ali necessidade alguma, mas que todas as suas necessidades de dentro de um quarto pudessem ser supridas. Então, isso fala comigo o seguinte, que se eu quero ter essa ambiência para a presença de Deus na minha vida, eu preciso dar a Ele condições, eu preciso dar a Ele suporte, eu preciso estar disposto a criar este ambiente para que da melhor maneira Ele possa habitar ali. Então ela coloca ali uma cama. Cama fala de um lugar de repouso, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de aconchego, um lugar de permaneça o tempo que você quiser. Queridos, quando nós convidamos o Espírito Santo para habitar dentro de nós, nós precisamos, ou nós deveríamos, dar a Ele um lugar de paz, de tranquilidade. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente permite que isso aconteça? Quando eu me permito descansar nos projetos dEle. Ou seja, eu estou dando a Ele uma cama, mas na realidade, esta cama é para que eu possa descansar na vontade dEle. Exatamente. Exatamente. Queridos, quantas vezes nós dizemos: Deus, faça em mim a Tua vontade, Deus, eu estou aberto a Ti, Senhor, vem habitar na minha vida, mas quando Ele começa a agir, eu não concordo, eu duvido que a vontade de Deus seja o melhor para mim.
Eu duvido que o que Deus tem para mim é o melhor, é o mais agradável, é o perfeito. Então eu não consigo relaxar, eu não consigo descansar. Eu digo, não, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Mas eu não consigo descansar na vontade de Deus. E queridos, eu e você precisamos aprender a descansar na vontade de Deus. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Amanhã, na reunião de imersão, eu tenho uma palavra para você, querido. Não perca, não perca. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso aí. Assim, eu tenho algo para falar muito sobre esta questão, tá? Então, amanhã, 8 horas, se conecte aí com a gente, né? Se fosse no tempo antigo, eu ia dizer sintonize aí com a gente, mas agora se conecte aí com a gente, tá? Não perca, porque o que eu tenho para falar amanhã vai ser muito importante para a sua vida, querido. Mas voltando aqui, eu preciso aprender a descansar na vontade de Deus. Eu preciso descansar na palavra de Deus. Entender que aquilo que está na palavra de Deus é o melhor para a minha vida. Entender que Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Entender que jamais Deus vai preparar para mim, vai colocar diante de mim algo maluco, que vai contra aquilo que Ele já colocou dentro de mim, dentro das minhas habilidades, dentro daquilo que eu posso fazer. Aquilo que Deus nos pede para fazer, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, é porque Ele já preparou-nos, Ele já nos deu condições. E nós precisamos aprender a descansar nele, a colocar uma cama neste quarto onde o Espírito Santo vai habitar. E a palavra diz que ele não dorme. Então, para quem é essa cama? Esta cama é para nós mesmos, para que nós possamos descansar na presença dele, entendendo que ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quantas vezes eu e você duvidamos? Quantas vezes nós não conseguimos descansar nisto? Quantas vezes nós não conseguimos entender esse momento? Eu confesso que tem situações que eu digo: Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer isso. Eu não sei como que o Senhor vai se virar nessa situação. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por exemplo, nós estamos aqui nesse templo e nos mudamos 4, 5 meses, o nosso aluguel dobrou da onde nós estávamos e, de repente, agora no final de março, nós fomos impedidos, né, de fazer os cultos presenciais. Então, sem as pessoas aqui, muitas pessoas que durante o culto ofertavam e dizimavam, não estavam ou não estão podendo fazer isso de forma regular. Mas eu sempre entendi que quem mantém, quem sustenta a igreja é Deus. A igreja é dele, então quem sustenta é Deus. Ele faz isso por meio de pessoas, né? Ele dá um trabalho, ele dá uma condição, então ele faz isso, mas ele é a fonte, ele é o nosso sustento. E aí eu disse: Deus, eu não sei como o Senhor vai se virar para nós pagarmos o aluguel desse mês. Eu quero ver como que o Senhor vai dar um jeito. E queridos, nessa semana que passou agora, nós acertamos o nosso aluguel. E Deus deu o jeito dele. E o aluguel foi pago. A proprietária nos deu um desconto,
me mandou uma mensagem na semana anterior e disse: pastor, olha, eu dei um desconto para outras pessoas que fazem, então eu acho justo dar um desconto para vocês também. E nos deu um desconto. E Deus enviou também recursos. E nós conseguimos pagar. Eu disse: Deus, eu não vou dizer que eu estou surpreso com o Senhor, porque eu já te conheço há muito tempo. Eu só queria saber como que o Senhor ia fazer, e o Senhor fez. O Senhor fez. Então, é tão gostoso, queridos, quando a gente consegue descansar, quando a gente consegue deitar nesta cama que nós colocamos no quarto do Espírito Santo. Querido, talvez você esteja me assistindo aí, esteja acompanhando, esteja participando deste culto, e talvez existam algumas inquietações na sua vida. Estamos diante de um momento, de empresas que estão suspendendo contratos, empresas outras estão fechando, e isso traz uma agonia, isso traz uma angústia. Talvez as receitas estejam diminuindo, mas eu quero te convidar, querido, a fazer um ambiente na sua vida e colocar ali uma cama para que você possa deitar nessa cama e descansar na presença de Deus. Quando eu digo descansar, eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de fazer a sua parte, você vai deixar de agir. Não, mas eu estou dizendo que as suas preocupações, a sua ansiedade, a sua angústia, você vai lançar sobre Ele. Entendendo que dEle vem todas as coisas. DEle vem o teu suprimento, dEle vem os seus recursos, dEle vem tudo aquilo que você necessita para a sua vida, vem dEle. A empresa que você trabalha, a empresa que você tem, os teus negócios, o teu emprego, é o canal que Deus tem usado até hoje, mas a única fonte é Ele. E amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Você vai entender um pouco mais sobre isso, querido. A única fonte é Ele. Então, quando você consegue entender isso, querido, você consegue deitar nesta cama que você colocou neste quarto e descansar. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, descansa nele, e Ele tudo fará. O salmista diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então eu consigo olhar para este quarto de Eliseu, olhar para esta cama que estava ali preparado e entender que eu preciso colocar uma cama no quarto que eu estou destinando ao Espírito Santo na minha vida. Ou seja, eu preciso descansar na presença dEle. Querido, você precisa descansar na presença dEle. Outro objeto que esta mulher coloca é uma mesa. Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A mesa era utilizada para refeições, era utilizada para escrever, era utilizada para ler. Então a mesa, ela tinha algumas utilidades dentro daquele quarto. Primeira coisa que a mesa fala é de um lugar para fazer uma refeição sossegado. Um lugar para você colocar ali o seu prato. Um lugar para você se alimentar. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós para nos dar alimento. A palavra de Deus é alimento para a minha vida, é alimento para a sua vida. Querido, chega de se alimentar em notícias que só trazem angústia, só trazem preocupação, só trazem tristeza, só trazem como que eu posso me expressar? Só trazem agonia para a sua vida. Chega de se alimentar nesta outra mesa. Venha se alimentar na mesa, no quarto que Deus preparou para você, ou que você está preparando para Ele.
diante de todas estas situações, diante da sua vida, querido, aonde você tem buscado alimento, aonde você tem buscado alimento para a sua família, aonde você tem se alimentado. Você precisa ter uma mesa no quarto do Espírito Santo. Você precisa ter uma mesa na palavra de Deus para dela se alimentar e ouvir o que ela diz. Não importa o que os outros estão dizendo, não importa o que o jornal está dizendo, não importa o que as notícias estão dizendo, importa o que a Bíblia está dizendo, porque ela é a verdade e fora dela não há verdade alguma. É nela que nós temos a verdade. Então, mas eu ouvi o jornal dizendo isso, mas o que a palavra de Deus diz para mim, o que o Espírito Santo diz para mim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e cujos frutos dão na estação própria. Então é isso que a palavra de Deus está falando para mim, Então é isto que é verdade na minha vida. É isso que importa na minha vida. Pastor, mas falaram que eu não vou dar para nada, falaram que eu não vou conseguir, falaram que não vai dar certo, falaram isso. Mas o que a palavra de Deus está falando para mim? Falaram que na minha vida a melhor opção é eu ir embora, é eu me divorciar, é eu abandonar, é eu encerrar, é eu acabar, eu mudar. Não, querido, o que a Bíblia está falando para você é a verdade, é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade de Deus. O que você precisa fazer é experimentá-la na sua vida. Experimentá-la. Então, quando fala que havia ali uma mesa, em primeiro lugar fala de um lugar para se colocar o alimento e para se alimentar. Querido, este deve ser o nosso alimento, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O resto é resto. Pastor, mas o que estão fazendo no nosso Brasil, querido? Eu sei de uma coisa. Jesus está aqui na nossa nação. Aleluia. O nosso presidente, a autoridade do executivo, no Palácio do Planalto, fez uma oração e declarou: eu recebo a Jesus Cristo aqui no Palácio do Planalto. Aleluia. E esta é a verdade. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Jesus entrou, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta e me permitir, eu entrarei e serei com ele. Então, Jesus adentrou. Quando você olha lá em Mateus 25, você vê Jesus falando do julgamento das nações. Muitas pessoas confundem aquele texto ali de Mateus 25, quando Jesus separa bodes e ovelhas, achando que está falando com pessoas. Ali Jesus está falando com nações. E querido, quando você vê Jesus se dirigindo às nações, e você vê o relacionamento, a forma como as nações estão agindo. Quando eu olho para o nosso Brasil e vejo a postura que o nosso país está, por exemplo, tendo com a nação de Israel, eu me alegro, porque nisso nós estamos também sendo bem-aventurados. Então, querido, não importa o que as notícias estão dizendo, importa o que a palavra de Deus diz. Não importa se, mas eu não concordo com algumas coisas. Querido, você não vai concordar 100% com todo mundo. Você não vai concordar 100% com todo mundo, mas importa que a palavra de Deus, importa que hoje quem está no governo da nossa nação é Jesus. E nele, eu e você
somos mais do que vencedores. Agora é hora de nós nos alimentarmos da palavra de Deus e não de más notícias. E não de notícias más, mas da boa notícia, evangelho. Sabe o que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. Está na hora de você abandonar as más notícias e vir para as boas notícias, vir para o evangelho. Aleluia. Ali naquele quarto, aquela mulher coloca então uma cadeira. Esta cadeira, ela podia ser utilizada tanto com a mesa, para que o profeta pudesse se assentar ali e comer uma refeição assentado, quanto para outras atividades. Mas a primeira coisa é quando eu olho a cadeira com relação à mesa. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, e eles iam celebrar a Páscoa, Deus fala, vocês vão comer esta Páscoa em pé. O que isso significava? Que vocês estarão prontos para partir, estarão prontos para sair dali. Mas agora, quando eu vejo uma cadeira diante ou com uma mesa, eu entendo que esta refeição seria feita de forma agradável, de forma sem pressa, sem correria, sem esta agitação. Querido, quando nós nos permitimos adentrar na palavra de Deus, está na hora de a gente esquecer um pouco o relógio, a gente esquecer um pouquinho o tempo, né? A gente esquecer um pouquinho a correria do nosso dia a dia. É tão fácil nós sentarmos para assistirmos um filme que leva 2 horas e a gente não vê o tempo passar, não é assim? Aqueles que gostam de futebol, né? Assentar-se para assistir um jogo e durante 1 hora e 45 minutos estar ali diante da televisão assistindo um jogo. Mas é tão difícil nós dedicarmos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos para ouvirmos uma mensagem, para abrirmos a Bíblia, para lermos, para permitirmos que boas notícias cheguem até nós. Então, quando aquela mulher coloca uma cadeira, e eu vejo esta cadeira, eu entendo que está na hora de eu me assentar um pouco e permitir que a palavra de Deus fale comigo. Permitir estar com tempo na presença dEle. Permitir me assentar. No Sermão da Montanha, a Bíblia fala assim, e Jesus, vendo as multidões, tendo-se assentado, passou a ensiná-los. Quer dizer o quê? Eu estou aqui para dedicar tempo para vocês. Quando alguém chega, por exemplo, no meu escritório, algumas pessoas às vezes chegam com pressa e dizem assim, não vou nem sentar. Mas outras dizem, não, deixa eu me assentar. E aí ela senta e ela começa a falar e a gente tem um tempo juntos ali. É isso que essa cadeira representa. É você ter um tempo para ouvir Deus falar com você. Querido, está na hora de parar com aquela oração, de você chegar diante de Deus, falar durante 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas não ter tempo para escutar Deus falar com você. Você já viu que quando a gente fala, eu vou orar, é, na verdade, um monólogo, é apenas você que está se dirigindo a Deus, mas dificilmente você se dá tempo para que Ele fale com você. Você fala uma porção de palavras e dali a pouco você diz amém e sai. E Deus diz, eu queria falar com você também. E a gente sai. Mas a cadeira fala, opa, sente na minha presença.
Deixa eu falar com você. Deixa eu estar ali com você. Deixa eu me comunicar com você. Olha como isso é importante. Olha como isso é maravilhoso. Por fim, ela coloca ali também um candeeiro. Candeeiro era aquele negócio onde se colocava azeite, né? Ou mais tarde, né? Velas, né? E acendia para que aquele quarto pudesse ser iluminado. Isso fala de algumas coisas, mas eu quero destacar aqui a importância de se trazer luz ao meu relacionamento com Deus. Pastor, mas Deus conhece todas as coisas. Deus vê independente de todas as coisas. Mas a Bíblia diz: quem anda na luz, quem me segue não anda nas trevas, mas terás a luz da vida. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento, a minha vida cristã é um relacionamento na luz, é um relacionamento na presença de Deus, não na escuridão, não nas trevas. Nós temos entendido que a nossa salvação é pela graça, não pelas obras, mas a partir daí, a partir desta minha salvação, não são os meus pecados que vão me fazer separação com Deus, mas andar na luz é andar na palavra de Deus, é andar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, aquele candeeiro significa que eu estou disposto a viver o que a palavra de Deus está trazendo para mim. Então, eu descanso na palavra de Deus, eu me alimento na palavra de Deus, eu dou tempo para que a palavra penetre na minha vida, mas eu também ando, eu vivo a palavra de Deus. Queridos, isso é muito importante, né? Nós na segunda-feira falamos aqui sobre... No final de semana, né, passado, né, falamos sobre o homem que edificou sobre a rocha e o que edificou sobre a areia. E nós vimos que aquele que edificou sobre a rocha é aquele que ouviu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Jesus e permitiu se fundamentar nela, se fundamentar em Jesus para viver esta palavra. Eu preciso, na minha vida, criar esta vontade, esta condição de andar na palavra, de andar na luz. E aí, queridos? Então, essa mulher, ela entende a importância de ter a presença de Deus na sua vida, não apenas de vez em quando, não apenas para uma refeição, não apenas para um momento, mas para que Deus pudesse habitar com ela. E o que ela ganhou com isso? O que você ganha com isso, querido? O que você ganha em trazer Deus, trazer o Espírito Santo, trazer a palavra de Deus para a sua vida? Olha o que acontece nos versículos seguintes, a partir do versículo de número 11. Olha ali, por gentileza, a partir do versículo de número 11. Diz assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, olha que diz aqui, ao seu quarto, né? Já era o quarto dele, e deitou-se. E aí, enquanto estava deitado ali, versículo 12, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E então ela a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. Ou seja, você construiu esse quarto, você preparou todas essas coisas por causa de nós. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei,
ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Olha só, querido, volta um pouco para cá, Rodrigo. Daqui a pouco nós continuamos. Olha só. Eliseu manda chamá-la e diz assim para ela: escuta, você teve todo esse trabalho, você preparou todo esse quarto para que eu pudesse estar aqui. O que eu posso fazer por você? Olha que diferença no relacionamento, querido, que eu e você podemos ou devemos ter com Deus. Eliseu aqui é uma figura do Espírito Santo, é uma figura da palavra de Jesus, é uma figura de Deus. Eliseu representa a Deus. E notem que não é agora esta mulher que vem à presença de Eliseu pedir alguma coisa, mas é Eliseu que manda chamá-la e diz: Geazi, escuta, veja com ela o que nós podemos fazer por ela. Querido, quando você entende o privilégio, quando você entende como é bom ter a presença de Deus na sua vida, como é bom você ter essa ambiência, como é bom você ter esse relacionamento com Deus, ao ponto de que não é agora mais você que precisa pedir, mas é Ele que vem te oferecer. É por isso, queridos, que quando a gente vem para o culto aqui, a gente diz que aqui é um culto de celebração, que você não vem aqui para buscar uma bênção, porque nós entendemos que quando nós criamos este ambiente, quando nós estamos na presença de Deus, nós não necessitamos de coisa alguma, porque Ele nos supre todas as coisas. Eu não preciso chegar diante dele como um pedinte. Lembra quando eu dei aquele exemplo do aluguel? Eu cheguei e disse: Deus, como é que o Senhor vai se virar agora? Eu não precisei ficar: Deus, por favor. Não, porque eu entendo que Deus está habitando comigo. Eu entendo que em todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu entendo que se Ele está comigo, querido, eu tenho todas as coisas, porque a palavra diz: aquele que deu o seu próprio filho, como não nos dará também todas as coisas? E de repente as coisas se invertem. Não é mais você que precisa ficar aí pedindo para que alguém ore por você, pedindo para que alguém interceda por você, pedindo que Deus faça alguma coisa por você. Olha o que Eliseu fala: você precisa que interceda junto ao rei, você precisa que interceda junto ao chefe do exército, você precisa que faça, desculpe aqui que eu espirrei e deu um microfone aqui, você precisa que eu faça, deu um susto aqui nas pessoas que estão ajudando a transmissão aqui, você precisa que eu faça alguma coisa na sua vida? Ela disse: não. Querido, quando você tem esse tipo de relacionamento com Deus, você não precisa que ninguém interceda por você, porque você já se relaciona. Ela diz: não, eu moro, eu vivo. Olha o que ela responde: haverá alguma coisa que se possa falar, no versículo 13, ao rei, ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo, eu estou na minha terra. Querido, quando você habita nas regiões celestiais, você não precisa de nenhum intercessor que não seja Jesus Cristo na sua vida. Você não precisa de pessoas no meio entre você e Deus, porque você já habita nas regiões celestiais. Você consegue me entender, querido? Então, todas as suas necessidades o Pai já conhece.
Aquela mulher diz: eu habito no meio do meu povo, eu e você habitamos nas regiões celestiais. Então, por que vivemos como pedintes espirituais? Porque vivemos ainda como se andássemos nesta terra. Porque vivemos como quem ainda necessita de coisa alguma. Quando Ele já nos deu, quando Ele já entregou a nós, aquela mulher disse: eu não preciso, eu estou bem. Imagine, querido, você ter essa oportunidade. Que lista que você ia fazer? Quem já nunca sonhou, quando era criança, em achar uma lâmpada, né, igual de Aladim, e poder esfregar, e surgiu ali um gênio, e dizer assim: escuta, você tem 3 desejos. Era isso que Eliseu estava propondo àquela mulher: escuta, o que você quer que eu faça? Amado, e Eliseu era o cara. Ele era discípulo de Elias, que havia mandado chover, parado de chover, cair fogo do céu. E Eliseu era aquele que fazia coisas extraordinárias. Se você não conhece a história de Eliseu, você vai ver que depois da morte de Eliseu, houve uma guerra, e precisaram sepultar um soldado às pressas, e quando colocaram, o único sepulcro que encontraram foi o de Eliseu. Abriram rapidamente o sepulcro de Eliseu, só estavam os ossos de Eliseu ali. Colocaram aquele soldado dentro do sepulcro de Eliseu, e quando aquele soldado tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Esse era Eliseu. E ele chega para a mulher, como aquele gênio da lâmpada, e diz: escuta, o que você quer que eu faça? Ela diz: nada. Você já conseguiu imaginar esse tipo de relacionamento com Deus? Se Deus aparecesse aí na sua frente hoje, querido, que lista que você ia apresentar para Ele? Mas aquela mulher entende: não, eu habito no meio do meu povo, eu habito nas regiões celestiais, eu não tenho necessidade de coisa alguma. De repente, aquela mulher sai dali, versículo de número 14, coloca lá, Rodrigo. Olha o que diz o versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi. Eliseu não ficou sossegado com a resposta dela. O que se pode fazer por ela, disse Eliseu. Tem alguma coisa. Imagine agora, querido, Deus vem até você e pergunta: escuta, o que você quer que eu faça? Eu digo: não preciso nada. Eu já habito nas regiões celestiais. Aí passa-se um tempo, Deus coça a cabeça e diz: mas tem que ter alguma coisa. O que eu posso fazer pelo Michael lá? Deve ter alguma coisa. E Jesus disse: olha, ela não tem filhos e o marido dela já é idoso. Está aí. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, versículo 15. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela então diz: não me iludas, a tua serva, o homem de Deus. Versículo 17, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Olha que maravilhoso, querido. Olha que lindo. Aquela mulher, talvez durante anos, havia orado para ter um filho. Era desejo de toda mulher. Agora o tempo passou, ela não tem filho, o marido dela já está velho. Mas de repente ela permite que Eliseu faça morada ali na sua casa, que Eliseu esteja ali. De repente ela permite que o Espírito Santo habite na vida dela. De repente você, querido, que está me assistindo, permite que Deus faça morada na sua vida. Você cria este ambiente no qual eu lhe falei.
E aí Deus te chama e diz, o que você quer? Você diz, não, você vem para o culto, querido, e você não pede nada. Você vem para o culto e você diz, Deus, eu estou na tua presença, o Senhor conhece as minhas necessidades, eu estou nas regiões celestiais, o Senhor já me deu tudo, eu vim aqui te adorar, eu vim te louvar, eu vim ofertar, não porque eu preciso de alguma coisa, não porque eu tenho necessidade de coisa alguma, mas eu vim ofertar com alegria, eu vim fazer esse culto, eu venho estar na presença de Deus. Não porque eu preciso, mas porque eu sinto prazer, porque eu quero. Querido, quando você faz isso, Deus coça a cabeça lá no céu e diz, meu Deus, o que eu vou fazer por ele agora? Você está entendendo o nível de relacionamento que Deus tem para você? O nível de relacionamento que Deus tem para você, não mais como alguém que precisa vir ao culto para ser abençoado. Você consegue entender que é esse o nível de relacionamento que Deus quer ter com você? Que você não precisa mais entregar o seu dízimo para que o devorador seja repreendido, que você não precisa mais dar a sua oferta para que você prospere, você não precisa mais estar no culto, ou vir ao culto para receber alguma coisa, mas simplesmente você andar neste outro nível de relacionamento, entendendo que você habita no meio do seu povo, entendendo que você habita nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e aí você vem para o culto, para adorá-lo, para louvá-lo, para agradecer. Você vem para o culto, ou você constrói esse ambiente de relacionamento com Deus, não porque você tem necessidade, mas porque você tem prazer em se relacionar com Ele. É este o nível que Deus tem para nós, querido. Que você não precisa mais, sei lá do que, de água ungida, de vela ungida, de flor ungida, de sabonete ungido, para receber alguma coisa, mas você já está num relacionamento superior, que você não tem nem necessidade de pedir coisa alguma, porque Ele já conhece. E aí você vem para o culto, para estar na presença dEle, para estar com gratidão, para estar com louvor, para simplesmente, porque aquela mulher constrói aquela casa, porque ela constrói aquele quarto para Eliseu, não porque ela necessitava, mas porque ela tinha prazer, porque ela entendia que ele era um santo homem de Deus. Porque nós viemos para o culto, porque nós temos prazer em nos reunir, porque nós temos prazer em estar aqui no templo reunidos. Porque nós precisamos. Não, porque nós entendemos que as pessoas que aqui estão conosco são santas homens e mulheres de Deus. Porque nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos caminhar com Ele neste nível. E quando a gente age assim, querido, é Deus que coça a cabeça e diz, e agora, o que eu vou fazer pelo Alex? O que eu vou fazer pela Kelly, pelo Rodrigo, pelo Rafael, pelo Laerte, pelo Ricardo, pela Patrícia, pelo Cristiano, pelo Cirineu, por tantas pessoas que estão aí, pela Márcia, por tantas pessoas que estão aí nos assistindo, né? Pela Regina, pela Eva. Deus diz, o que eu vou fazer por ela agora? O que eu vou fazer pelo Alessandro? O que eu vou fazer pelo Juscelino? O que eu vou fazer? E aí Deus chama um anjo, sei lá, chama Jesus, diz, escuta, o que eu vou fazer? E aí ele diz, olha, tem isso aqui. Ele tem esse sonho, ele tem esse projeto, ele tinha isso aqui. Libera lá para ele. A mulher sobe lá e diz, e aí, olha, daqui a 1 ano você vai estar segurando. Querido, eu não vou continuar, mas se você ler a história, você vai ver que esse filho nasce, passa-se um tempo, esse filho morre, e essa mulher sabe o que ela faz? Ela vai até Eliseu e ela pode dizer, Eliseu, eu não pedi esse filho, agora te vira. E Eliseu então tem que ir lá ressuscitar esse rapaz que morreu. Mas
Como que ela faz isso? É porque ela estava vivendo esse nível de relacionamento. E é isso que Deus tem para mim e para você nesses dias. É assim que Deus quer se relacionar comigo e com você, querido. Não mais por religiosidade, não mais por necessidade, não mais por medo de que se você não estiver na presença dele, ou se você não fizer algo, ele vai te castigar, vai acontecer algo. Não, mas porque você tem prazer de estar com ele junto de você. É esse o tipo de relacionamento que ele deseja ter com você. E eu quero te convidar, querido, a viver esse novo relacionamento vivo com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Experimente. É isso que eu te digo. Experimente. Terminado este culto, reúna aí, se você for o pai, se você for a mãe, se você tem algum poder de liderança aí na sua casa, né? Reúna aí com a sua família e diga, a partir de hoje, vamos como família criar um ambiente para a presença de Deus. Vamos agora como família criar esse ambiente. Eu quero convidar você a fazer isso. Se você não tem esse poder dentro da sua casa, ore para que a sua família também possa ter isso. Mas comece com você, comece já. Comece já. Querido, suba de nível. Está na hora de deixarmos o leitinho e vivermos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amanhã, na reunião de imersão, eu vou aprofundar um pouco mais esse nosso relacionamento com Deus. Eu tenho uma palavra muito importante para a sua vida, querido. Quem é o Deus? Quem é Deus? E quem é você nesse relacionamento? Como que você pode se relacionar com Ele de uma maneira maravilhosa? Então, amanhã às 20 horas, eu quero convidar você a estar comigo aqui, né? Você não pode ainda vir presencialmente amanhã, mas pela nossa página aí do Facebook, você pode nos acessar e estar conosco, viu? Para você entender um pouco mais isso aqui. Mas hoje, é hora de você permitir que a palavra de Deus, que o Espírito Santo habitem, não apenas esporadicamente, como aquela mulher tinha no princípio, não apenas para alguma refeição, mas de forma contínua, duradoura, permanente. Você vai ver o quanto isto vai ser maravilhoso na sua vida, querido. Então, aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você, quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e vai fazer. Feche os teus olhos, por gentileza, e depois nós vamos estar ainda cantando uma canção. Se você fez aniversário nesses dias e quiser acenar para nós ali nos comentários, nós sempre oramos no domingo pelas pessoas que aniversariaram durante a semana. Então, logo depois dessa oração, nós também vamos estar orando por você. Mas agora eu quero orar com você, querido, e dizer assim: Pai Celestial, nesta casa onde nós temos agora meditado, entrado e ouvido e ministrado a Tua palavra, Deus. Eu quero pedir que o Senhor agora esteja, Senhor, dando algo novo, algo maravilhoso, algo eterno, algo duradouro. Senhor, traz agora a Tua luz, traz agora a Tua palavra sobre esta casa. Senhor, as reformas que se fizerem necessárias, que o Senhor esteja ajudando essa pessoa a fazer agora, Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja ministrando agora.
Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, faça isso agora. Convide Ele. Diga: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada dentro de mim. E a partir de hoje, querido, crie este ambiente. Crie esse ambiente para que o Espírito Santo possa estar habitando aí com você. Vamos ver se alguém aí fez aniversário nesta semana. Por enquanto ninguém. Nós queremos orar na sexta-feira, né, Kelly? Vai ter a cirurgia lá da prima da Poli, a Manu, sobrinha, prima, né? Prima, sobrinha ali, da Poli, a Manu. Nós queremos orar por ela. Ela vai fazer uma cirurgia muito séria no joelho, mas nós confiamos e acreditamos em Deus. Então, Manu, que Deus esteja sobre a tua vida, que o Espírito Santo esteja conduzindo os médicos para, da melhor forma possível, realizar esta cirurgia para trazer cura, para trazer um milagre sobre a vida, Senhor, da Manu, Deus. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como igreja, nós oramos e apresentamos a vida dela diante do Senhor, ó Deus. Também, Senhor, a Júlia, a filha da Ana, nós queremos orar agora pela Júlia que está hospitalizada. Pai, filha da Ana, que o Senhor esteja estendendo as suas mãos sobre a vida dela, trazendo cura, trazendo ali, Senhor Pai, em nome de Jesus, trazendo em nome de Jesus, Deus, Pai, ali, restauração sobre a saúde dela. Nós declaramos saúde sobre a vida dela, Senhor. A Ana, né? A Ana do Alessandro fez aniversário. Vamos ver se tem mais alguém. O Leodegar, meu irmão, fez aniversário essa semana também. Vamos estar orando por ele. Mais alguém? Pai, nós queremos agora entregar, Senhor, Pai, a vida da Ana, a vida do Leodegar. Que o Senhor esteja sobre eles, Deus, ministrando, Senhor, além daquilo que eles têm pedido, pensado ou imaginado, Deus. Pai, que em nome de Jesus, eles continuem abençoados, Deus, e desfrutando da sua presença para abençoar ainda mais pessoas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Um abraço a todos vocês que estão aí conosco, a Sheila, o Claudinei, o Marlon, né? A Eva, o Juscelino, o Rafael Franco, a Isabelle, olha aí, tem muita, a Romilda, o Cristiano, quem mais? A Márcia Ciola, sua família, a Regina Domi, Melissa, uma porção de gente aí conosco. Que Deus esteja com vocês, que Deus esteja dando a vocês além daquilo que vocês têm pensado ou imaginado. Amanhã, 20 horas, nossa reunião de imersão. Se você quiser passar aqui antes do culto, deixar o seu alimento, né? Antes da reunião você pode passar. Se você não tiver condições de vir aqui, você for de Mafra, Rio Negro, entre em contato aí amanhã com a gente, que durante a semana a gente vai estar organizando então a busca aí dos alimentos aí na sua casa. A Marinês também está com a gente aí. Deus abençoe. Vamos estar adorando a Deus, vamos estar louvando ao Senhor. Obrigado a você que esteve conosco aí. Vamos cantar, nós estamos. Você é bem-vindo.